Meu nome é Marta, e eu acreditava ter uma vida perfeita. Por anos, Carlos e eu éramos vistos como o casal ideal. Nossa vida parecia sólida, cheia de amor, até o momento em que tudo se despedaçou diante dos meus olhos. Eu jamais poderia prever a profundidade da traição que estava prestes a descobrir. Era algo que dilaceraria não apenas meu coração, mas também a minha sanidade. O que você faz quando as pessoas que mais ama te traem da forma mais cruel? Tudo começou com uma manhã comum. Eu estava arrumando a casa, esperando Carlos voltar do trabalho, e, ao pegar seu celular, uma notificação chamou minha atenção. Não era a primeira vez que eu via Renata mandar mensagens para ele, ela era minha melhor amiga, afinal. Mas naquele dia algo dentro de mim me disse para olhar mais de perto. A mensagem era curta, direta, mas o suficiente para mudar a minha vida para sempre. Mal posso esperar para te ver de novo, amor. Ontem foi incrível. Te amo. Amor. Te amo. Essas palavras ecoaram em minha mente, como se alguém estivesse repetindo-as infinitamente, zombando de mim. Eu li e reli a mensagem, tentando processar o que aquilo significava. Como Renata, minha amiga de anos, poderia estar fazendo isso comigo? Eu confiava nela mais do que em qualquer outra pessoa. E Carlos? O homem com quem eu compartilhei tudo, meu marido, meu companheiro. Agora ele era o meu traidor. Eu senti uma onda de raiva subindo por meu corpo. Meu peito ardia, minha cabeça girava. O chão parecia desmoronar sob meus pés. Eu estava sozinha. Os dois pilares mais importantes da minha vida haviam me traído. Me senti sufocada pela dor, mas algo dentro de mim se recusava a me deixar cair completamente. Eu queria vingança. Mas não uma vingança comum. Eles precisavam sentir o que eu estava sentindo. Precisavam saber o que é ter sua alma destruída. Lembrei-me de minha avó. Ela sempre me alertava sobre os perigos da confiança cega, e, embora fosse uma mulher sábia e carinhosa, também tinha um lado sombrio, uma conexão com o oculto que muitos temiam. Quando eu era jovem, via minha avó realizar rituais de proteção, mas também sabia que ela tinha maldições guardadas em seus grimórios. Ela me dizia que a voz de uma mulher traída tinha o poder de destruir quem a ferisse, se soubesse canalizá-la da forma certa. E foi aí que eu soube o que tinha que fazer. Nas semanas seguintes, minha mente ficou obcecada com a ideia de retaliação. Eu precisava fazer algo que os marcasse para sempre, algo que fizesse Carlos e Renata pagarem pelo que haviam feito. Palavras ou confrontos não seriam suficientes para aliviar a dor que eu sentia. Precisava de algo muito mais profundo, algo que os consumisse de dentro para fora. Vasculhei o antigo baú da minha avó, que estava guardado no sótão da casa há anos. Dentro dele, encontrei o grimório que ela sempre mencionava. Era um livro antigo, com páginas amareladas e letras quase ilegíveis. Eu não sabia ao certo o que estava procurando, mas uma parte de mim sentia que aquele livro continha a resposta. O ritual da voz perdida. Era isso. Era isso que eu precisava. A descrição do ritual era clara: aqueles que me traíram estariam condenados a ouvir a minha voz por toda a eternidade. Ela os seguiria, se infiltraria em suas mentes e, no final, os destruiria. Para isso, eu precisaria de bonecos de cera que representassem Carlos e Renata, e um ritual que envolveria a infusão da minha voz neles. Passei dias planejando e reunindo tudo o que era necessário. As velas, o sal, as ervas. Cada detalhe tinha que ser perfeito. Eu queria que eles sofressem. Queria que soubessem que eu estava com eles, os assombrando até o fim. Quando a noite de lua cheia chegou, eu estava pronta. O ambiente estava carregado com uma energia densa e opressiva.
Fechei todas as janelas e apaguei as luzes, criando uma atmosfera sufocante. A sala estava fria, apesar de estarmos no auge do verão, e eu podia sentir uma presença, como se algo ou alguém estivesse me observando, esperando que eu desse o próximo passo. Coloquei os bonecos de cera, moldados com cuidado para representá-los, no centro de um círculo de sal. As velas tremulavam, lançando sombras estranhas pelas paredes. O ar parecia vibrar enquanto comecei a recitar as palavras antigas que invocavam forças que eu jamais havia sentido antes. Minha voz ecoava pela sala, carregada de raiva, dor e um desejo de vingança tão profundo que parecia tomar forma diante de mim. Cada palavra era como uma faca sendo cravada nos bonecos. Eu imaginava Carlos e Renata sentindo cada golpe, ouvindo cada acusação que eu proferia. Minhas mãos tremiam enquanto eu despejava todo o meu ódio no ritual, moldando minha voz dentro daqueles bonecos. As velas dançavam freneticamente, e um vento gelado varria a sala, como se as forças que eu havia invocado estivessem respondendo ao meu chamado. No final, queimei os bonecos, selando a maldição. A partir daquele momento, eu sabia que não havia volta. Nos dias que se seguiram, observei Carlos de perto. Ele parecia normal no começo, talvez um pouco mais distante, mas nada que sugerisse que ele sabia o que eu havia feito. Eu sabia que as coisas não aconteceriam de uma vez. A maldição era sutil, gradual. Tudo começou com os sussurros. Ele começou a mencionar que estava ouvindo coisas, como alguém chamando seu nome, mas sempre descartava como estresse. Eu sabia o que estava acontecendo. Minha voz estava começando a se infiltrar na mente dele. Cada vez que ele ficava sozinho, especialmente à noite, o sussurro se tornava mais forte, mais insistente. Renata, por sua vez, também começou a notar algo estranho. Ela me ligou várias vezes, dizendo que estava ouvindo vozes e que sentia que alguém a estava observando. Mas ela não suspeitava de mim. Eu estava sempre lá para consolá-la, oferecendo meu apoio, enquanto, na verdade, me deleitava com o sofrimento que eu sabia que estava prestes a piorar. Os sussurros, que antes eram leves e quase imperceptíveis, tornaram-se mais intensos. Eles estavam em todos os lugares, no trabalho, em casa, nos momentos mais íntimos. Cada vez que Carlos e Renata se encontravam, minha voz sussurrava em seus ouvidos, acusando-os. Eles começaram a se afastar um do outro, achando que a separação poderia resolver o problema, mas a maldição era muito mais profunda do que isso. Eu estava com eles, não importava onde fossem. Com o passar do tempo, as vozes tornaram-se ensurdecedoras. Carlos começou a perder o controle, gritando com paredes vazias, convencido de que estava sendo perseguido por algo que não conseguia ver. Renata também sucumbiu ao desespero, mas tentava manter as aparências, embora eu soubesse que, por dentro, ela estava à beira de um colapso. A pressão em seus ouvidos aumentava a cada dia. Era como se estivessem debaixo d'água, prestes a se afogar. A dor física começou a se manifestar em ambos. Sangue começou a escorrer de seus ouvidos, e nenhuma explicação médica poderia resolver o problema. O feitiço estava se intensificando, e eu observava com uma mistura de satisfação e fascinação o quanto eles estavam sofrendo. Carlos começou a perder o controle da realidade. Ele tentava dormir, mas minha voz estava sempre lá, sussurrando em seu ouvido, lembrando-o da traição, da dor que me causou. Renata não estava muito atrás. Seus dias eram preenchidos por medo e paranoia, e ela não conseguia mais olhar para mim sem estremecer. Sabia que algo estava terrivelmente errado, mas não tinha ideia do que estava por vir. Quando Carlos e Renata finalmente perceberam que estavam à beira da insanidade, decidiram que a única solução seria me confrontar. Eles estavam desesperados. Vieram até a minha casa numa noite chuvosa,
seus rostos pálidos, corpos cansados e as roupas molhadas. Renata estava tremendo, e Carlos mal conseguia se sustentar. A culpa e o medo estavam estampados em seus rostos. Eles caíram em minha porta, suplicando por uma explicação, um perdão, ou até mesmo uma solução para o tormento que os consumia. O que eles não sabiam é que já não havia mais como voltar atrás. Eu os observei, um sorriso sombrio se formando nos meus lábios, enquanto um frio intenso tomava conta do ambiente. Marta, precisamos falar com você, começou Carlos, sua voz tremia. Estamos passando por coisas estranhas. As vozes, não conseguimos mais lidar com isso. As vozes? Eu repeti, deixando o sarcasmo transparecer na minha voz. Que vozes, Carlos? Renata me lançou um olhar de desespero, seu rosto pálido e marcado pela ansiedade. Não é brincadeira. Não sabemos o que está acontecendo, mas parece que você sabe de algo. Por favor, nos ajude. Eu me lembrei da sensação de traição, da dor que me devastou quando descobri a verdade sobre eles. A imagem de Carlos e Renata juntos invadiu minha mente, e a raiva se intensificou dentro de mim. Ah, eu sei de algo, respondi, minha voz agora firme, quase fria. Sei exatamente o que vocês fizeram. E, por sinal, o que está acontecendo com vocês é apenas o começo. A expressão de Carlos mudou rapidamente, e a incredulidade se transformou em pânico. O que você está dizendo? Marta, por favor, estamos implorando. Precisamos que isso acabe. O riso escapou dos meus lábios sem que eu pudesse me controlar. A ironia do momento era deliciosa. Eles estavam em pé na minha frente, quebrados e despedaçados, e eu tinha o poder de moldar suas vidas como bem entendesse. Era uma sensação avassaladora. Sabe, vocês pensaram que podiam escapar da dor que causaram, não é? Eu continuei, minha voz carregada de veneno. A verdade é que a dor que vocês me infligiram agora é a sua realidade. A cada vez que se encontram, a cada toque, cada sussurro, a minha voz se torna mais forte. O desespero nos olhos de Carlos e Renata era palpável. Era uma satisfação cruel vê-los assim, tão fragilizados. Eles tentaram esconder a dor que estavam sentindo, mas eu sabia que as vozes em suas cabeças se tornavam cada vez mais insuportáveis. Você não pode fazer isso, disse Renata, sua voz quase um sussurro. Não pode nos deixar assim. Ah, mas eu posso, respondi, minha voz se elevando em um tom ameaçador. Vocês não perceberam que o ritual já está em andamento? Estão presos em um ciclo que não podem escapar. O que eu fiz com vocês é mais do que um feitiço. É um pacto que vocês selaram ao quebrar minha confiança. A tensão no ar era eletrizante. Eu vi a luta interna de Carlos, tentando encontrar uma saída. Eles se olharam, como se buscassem alguma esperança um no outro. Mas a verdade é que nada poderia salvá-los. E eu estava prestes a ser a única testemunha de sua queda. No auge da tensão, minha voz se transformou. Ao invés de apenas sussurros, as vozes que antes eram leves agora se tornaram gritos ensurdecedores. Carlos e Renata caíram de joelhos, cobertos de sangue que escorria de seus ouvidos, olhos e narizes. Era como se a própria dor que eu havia infundido neles estivesse agora explodindo de seus corpos. Marta, não. Carlos gritou, mas suas palavras foram perdidas em meio aos gritos agonizantes que preenchiam a sala. Eu me levantei, sentindo a energia poderosa que emanava deles. Era como se a raiva que antes me consumia agora estivesse sendo liberada, transformando-se em algo maior. As vozes estavam agora em uníssono, gritando meu nome, mas também ecoando o desespero deles.
Era a combinação perfeita de dor e vingança. Vocês não podem escapar. Eu gritei, minha própria voz se unindo aos gritos. Vocês escolheram esse caminho. Os gritos aumentaram, e eu poderia ver as expressões de Carlos e Renata se contorcendo em terror. O terror que eles causaram agora estava retornando a eles com força total. Era uma cena digna de um pesadelo. Carlos começou a convulsionar, suas mãos se agarrando à cabeça, enquanto Renata se arrastava pelo chão, tentando encontrar uma saída. O desespero era palpável, e eu sabia que a maldição estava se completando. Em um último esforço desesperado, Carlos tentou se levantar. Com uma força que parecia quase sobrenatural, ele gritou: Marta, eu sou seu marido. Eu não queria te machucar. Mas suas palavras não faziam mais sentido. O amor que antes existia entre nós foi consumido pela traição. Eu não era mais a mulher que ele amava. Eu era a vossa vingança, e eu estava prestes a receber o que era meu por direito. As vozes de Marta, em uníssono, gritavam por um final, e a sala parecia estar preenchida com a energia sombria que eu havia convocado. A pressão aumentou ao nosso redor, e em um momento de pura intensidade, o grito final ecoou. Um grito tão ensurdecedor que fez com que tudo ao redor tremesse. Os corpos de Carlos e Renata caíram no chão, sem vida, seus rostos congelados em expressões de terror. Eu estava em choque, mas também eufórica. Eu havia alcançado meu objetivo. A sala agora estava em silêncio. O único som era meu coração batendo forte em meu peito, enquanto eu olhava para o que havia sobrado de Carlos e Renata. Nada mais restava de suas almas, exceto a escuridão. Levantei-me lentamente, sentindo um misto de satisfação e vazio. O ritual havia sido bem-sucedido, mas, ao mesmo tempo, havia um eco de tristeza no fundo da minha mente. Eu havia perdido parte de mim mesma nessa busca de vingança. Destruí o que restou dos bonecos de cera, as cinzas agora representavam tudo o que Carlos e Renata haviam perdido. O silêncio se instalou na casa, mas uma parte de mim sabia que as vozes que ecoavam em suas almas estavam longe de acabar. Elas estariam presas eternamente na escuridão, assim como eu. Enquanto deixava a sala, um último sussurro atravessou o ar, um eco distante da dor que eu havia infligido. Era minha própria voz, agora entrelaçada com a escuridão que eu havia invocado. E eu sabia que, embora estivesse em paz, a maldição continuaria a ecoar, não apenas naqueles que traíram minha confiança, mas em mim também. O ciclo de dor e vingança se tornará uma parte de mim, uma sombra que eu não conseguiria apagar. A voz da morte agora ressoava em meu coração, e eu era apenas uma sombra da mulher que eu um dia fui. Ei, você que ama histórias de terror e mistério. Se você ainda não está seguindo o nosso canal, está perdendo as melhores narrativas que vão te prender do início ao fim. Aqui, você encontra histórias de arrepiar, personagens cativantes e reviravoltas que vão fazer seu coração acelerar. Não esqueça de ativar as notificações. Assim, você será o primeiro a saber quando um novo vídeo for ao ar e não vai perder nenhuma novidade. Tem muita emoção e suspense pela frente, e queremos que você faça parte dessa jornada com a gente. Então, se você ainda não se inscreveu, clique no botão de seguir e junte-se à nossa comunidade de amantes do terror. Prepare-se para mergulhar em tramas sombrias e revelações que vão te deixar sem fôlego. Vamos para o próximo vídeo. Meu nome é Dr. Gabriel Almeida, e sou médico no Hospital São Michel, um templo da medicina que se tornou um farol de esperança em uma cidade onde o desespero se instalou como uma sombra. Desde minha primeira entrada, um sentimento de admiração me envolveu. O prédio imponente, com suas paredes brancas reluzentes e corredores iluminados, parecia prometer milagres. Mas, à medida que os dias se transformaram em semanas e semanas em meses,
percebi que esse milagre estava coberto por uma névoa de segredos. Minha jornada na medicina começou muito antes de eu chegar ao Hospital São Michel. Cresci em uma família humilde, onde meu pai era um enfermeiro e minha mãe, uma professora. Desde pequeno, vi a dor e o sofrimento que muitas famílias enfrentavam. Essas experiências moldaram meu caráter e meu desejo de ajudar os outros. Acredito que a medicina deve ser um ato de compaixão, e cada vida salva é uma vitória sobre o desespero. Essa crença me levou a me destacar nos estudos, e eventualmente, a conseguir uma vaga no renomado hospital. Lembro-me de um dia em particular, no início da minha carreira, quando um garoto de 10 anos, Lucas, foi internado. Ele estava lutando contra uma forma agressiva de leucemia. O olhar de sua mãe, cheio de desespero, me atingiu profundamente. Trabalhei incansavelmente para ajudá-lo, mas ele não sobreviveu. Sua morte me assombrou, mas também reforçou meu compromisso de nunca desistir. No fundo, eu acreditava que, se um hospital pudesse curar doenças incuráveis, eu estaria na linha de frente, fazendo a diferença. No entanto, ao longo do tempo, o Hospital São Michel começou a se transformar em um labirinto de incertezas. Logo após meu ingresso, conheci pacientes cujas histórias eram de desespero e luta. Certa vez, entrei no quarto de uma senhora idosa chamada Dona Clara, que estava internada há meses devido a um câncer terminal. Ao vê-la, meu coração se apertou. Seu olhar triste e cansado refletia a luta que travara durante toda a vida. Mas, em um giro do destino, uma semana depois, ela estava de pé, saudável, e saiu do hospital como se nunca tivesse estado doente. Perguntei a ela sobre o que tinha acontecido, mas ela apenas sorriu enigmaticamente e disse: "Eu fiz um acordo, meu querido. E ele me salvou." Essas palavras ecoaram em minha mente, e a partir daquele momento, as coincidências começaram a se acumular. Pacientes saíam curados de doenças terminais, suas histórias compartilhadas por toda a cidade como se fossem contos de fadas. Mas havia um lado escuro nessas histórias, um sussurro que eu não conseguia ignorar. O que havia por trás dessas curas? A curiosidade me consumiu. Meu compromisso com a medicina e a ética de salvar vidas não permitiam que eu simplesmente aceitasse a situação. Comecei a investigar os prontuários médicos, examinando cada caso, cada prescrição e cada alta. A maioria dos pacientes apresentava diagnósticos semelhantes: câncer, doenças cardíacas, esclerose múltipla. Mas as altas eram repentinamente inexplicáveis, sem qualquer explicação lógica. Os sussurros entre os enfermeiros se tornaram mais frequentes, e minha curiosidade me levou a interagir com eles. Marta, uma enfermeira que eu respeitava, mostrou-se relutante em discutir o assunto, mas finalmente, em um momento de desespero, ela revelou um segredo: em Dr. Gabriel, muitos pacientes mencionam acordos. Alguns dizem que fizeram promessas antes de saírem do hospital. O medo e a preocupação começaram a se acumular dentro de mim. O que esses acordos significavam? Estariam as vidas dos pacientes em risco? Enquanto meus pensamentos giravam em torno dessa ideia perturbadora, comecei a notar o olhar furtivo de alguns médicos e enfermeiros quando falavam sobre os pacientes que se recuperavam. Era como se um pacto não oficial estivesse sendo selado diante de meus olhos. A cada dia que passava, o peso do conhecimento oculto se tornava insuportável. Em uma noite em que o hospital estava silencioso, segui um dos médicos a uma sala oculta. Quando entrei, meu sangue gelou. Um grupo de médicos e enfermeiros estava reunido, acendendo velas e sussurrando palavras de um idioma que eu não conseguia entender. No centro da mesa, um símbolo que parecia pulsar com vida emanava uma energia opressiva. Era uma representação da entidade da cura, e naquele momento, percebi que havia entrado em um mundo que jamais poderia imaginar. Após a reunião, a realidade que eu conhecia começou a desmoronar. Descobri que aqueles que se recuperavam milagrosamente eram, na verdade, vítimas de uma barganha terrível.
A entidade oferecia curas em troca de algo muito mais valioso do que a vida e suas almas. Assim, as curas não eram milagrosas, mas sim um preço a ser pago, um fardo que eles carregavam para sempre. A revelação dessas verdades pesadas não tardou a trazer consequências devastadoras. Recebi a notícia de que minha filha, Isabela, apenas 8 anos, foi diagnosticada com leucemia. O chão sob meus pés parecia desmoronar. Eu estava prestes a perder a luz da minha vida, a razão pela qual eu lutava todos os dias. As palavras dos médicos ressoavam em minha mente: o tratamento convencional não tem mais opções. O que eu poderia fazer? Os dias se tornaram uma espiral de desespero e impotência. Enquanto isso, o hospital, que antes era um símbolo de esperança, se transformou em um labirinto de escuridão. Eu me via preso entre o desejo de salvar minha filha e a crescente consciência do que estava acontecendo ali. A pressão aumentava, e cada vez mais, a ideia de fazer um pacto sombrio parecia a única saída. Certa noite, em um impulso de desespero, voltei ao hospital e busquei aqueles que haviam se recuperado. Os rostos deles estavam marcados por um arrependimento profundo. Fizemos um acordo, e agora estamos presos, disse um homem de meia idade, sua voz trêmula. A cura veio, mas a dívida nunca acaba. A cada história que ouvia, meu coração se apertava. Eles eram todos vítimas, presos em um ciclo de arrependimento e desespero. Eu precisava encontrar uma maneira de proteger Isabela de um destino semelhante. A pressão da situação se tornava insuportável. O hospital agora era um labirinto de sombras. Figuras misteriosas me observavam, e eu sentia como se estivesse sendo seguido. Uma noite, enquanto caminhava pelos corredores desérticos, ouvi sussurros e passos atrás de mim. Quando me virei, não havia ninguém. A sensação de estar sendo observado se tornou opressiva, e percebi que a entidade não me deixaria em paz. A sombra da entidade parecia estar em todos os lugares, sussurrando promessas e ameaças em cada esquina. Comecei a notar que alguns dos médicos, que antes eram meus colegas, se tornaram sombras do que eram. Eles não eram mais as pessoas que conhecia, estavam obcecados por suas práticas secretas. Aqueles que foram uma vez amigos se tornaram meus inimigos, e eu não sabia em quem confiar. Finalmente, não pude mais suportar a pressão. Em uma noite sem lua, decidi confrontar a entidade. Sabia que a única maneira de salvar Isabela era enfrentando o que estava por trás do Hospital São Michel. Com o coração acelerado, segui os rituais que tinha observado, convencido de que essa era a minha única chance. Entrei em uma sala secreta onde os rituais eram realizados. O ar estava denso, e as velas tremeluziam em uma dança sombria. E então, diante de mim, a entidade apareceu, uma figura etérea e sedutora, irradiando uma aura de poder. Seus olhos brilhavam com uma luz hipnotizante, e eu me vi preso em seu olhar. Você deseja salvar sua filha, disse a entidade, sua voz doce e tentadora. O que você está disposto a oferecer em troca? Senti a dor e o desespero me consumindo. O que eu estava prestes a sacrificar poderia ser tudo. A ideia de entregar minha alma pela cura de Isabela parecia uma tentação irresistível. Mas naquele momento de desespero, uma memória surgiu, em um sorriso de Isabela, sua inocência e a luz que ela trazia à minha vida. Com um grito silencioso, recusei a oferta. Em vez de ceder, uma determinação surgiu dentro de mim. Eu não farei um pacto. Em vez disso, quero expor a verdade. A verdadeira cura não está em acordos, mas em enfrentar a realidade. Eu quero ajudar aqueles que foram enganados. A entidade hesitou, seu semblante mudando para um semblante de raiva. Você acredita que pode desafiar o destino? Sussurrou. A verdade que você procura pode ser mais devastadora do que você imagina. Mas meu amor por Isabela e pelos outros que sofreram me deu coragem. A energia na sala começou a mudar. Um tumulto de luz e escuridão se misturou enquanto a entidade tentava se desfazer em uma névoa. No entanto, a luz que emitiam as velas parecia me envolver,
E com isso, senti que estava vencendo. Com um grito coletivo, os pacientes que haviam sido enganados por seus próprios pactos se uniram a mim. Com suas vozes, começamos a desmantelar o poder da entidade, revelando as mentiras que ela havia alimentado por tanto tempo. A cura verdadeira vem da verdade, da luta e do amor. Não estamos mais presos, gritei. A sala explodiu em uma tempestade de energia. A entidade se contorceu e gritou, suas mentiras sendo desmanteladas. Com um último esforço de resistência, ela se desfez em uma névoa escura e desapareceu, levando consigo o peso das promessas quebradas e das almas perdidas. Com a entidade derrotada, os pacientes do hospital começaram a se unir, revelando suas histórias e se ajudando a encontrar um caminho de recuperação real. O peso da verdade tornou-se um alicerce sobre o qual reconstruímos nossas vidas. O Hospital São Michel passou por uma transformação radical. Os antigos médicos e enfermeiros, aqueles que haviam se entregado à escuridão, foram responsabilizados por seus atos, e um novo espírito de ética e compaixão começou a florescer. Isabela, mesmo sem a cura mágica, começou a melhorar lentamente. Sua força e determinação se tornaram um símbolo de esperança para todos nós. A luz que emanava dela era como um farol, guiando-nos através da escuridão que havia nos cercado por tanto tempo. O hospital, que antes era um símbolo de engano, agora se tornava um espaço de luz e esperança. Meu coração se encheu de gratidão ao ver outros pacientes se recuperando, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. Juntos, formamos uma comunidade, apoiando-nos mutuamente e reescrevendo nossas histórias. No final, a verdadeira cura não estava em fazer um pacto, mas em enfrentar a verdade. Aprendi que, apesar de tudo, sempre haveria um caminho para a redenção. Enquanto caminhávamos juntos em direção ao futuro, percebi que o amor e a coragem tinham o poder de curar as feridas mais profundas. O Hospital São Michel agora era um lugar onde a verdadeira medicina florescia, e a esperança se tornava a nossa força. A história de Isabela e a minha, entrelaçadas com as de outros, tornaram-se uma tapeçaria de superação e fé. O passado sombrio agora era um capítulo encerrado, e o futuro, um em branco, cheio de possibilidades. Enquanto olhava para minha filha, que estava se recuperando e trazendo vida de volta a todos ao nosso redor, sabia que nossa luta tinha sido a vitória mais significativa. Havíamos derrotado não apenas uma entidade maligna, mas também os demônios que nos mantinham prisioneiros. E juntos, éramos mais fortes.